Considerando a proposta de uso das tecnologias como um componente curricular, não como uma ferramenta transversal, como pode acontecer o trabalho com robótica e programação na educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental? Para começar essa reflexão, eu vou citar aqui um pequeno trecho de um texto de Eduardo Chaves. Ele diz o seguinte: ao lidar com robótica, as crianças aprendem, no mínimo, a resolver problemas e a trabalhar em colaboração. Para resolver problemas, exercitam a criatividade e a engenhosidade, mas também a paciência, a persistência e a resiliência, que as impedem de desistir diante de problemas e dificuldades. E aprendem a testar com método e rigor as suas conjecturas. Para colaborar, desenvolvem a capacidade de ouvir os outros, de considerar com seriedade suas críticas e também de responder às críticas que não parecem justificadas. Como a gente pode ver, o trabalho com robótica é muito interessante, pode contribuir muito para a aprendizagem das crianças, mesmo a partir dessa idade. Quando a gente fala de robótica, a gente pode estar falando de um material estruturado, como blocos de encaixe, ou até mesmo sucata. O trabalho com robótica ele tem diversas possibilidades. A gente pode trabalhar com construções de estruturas simples, bi- e tridimensionais. Não necessariamente nessa ordem, depende da proposta. Você pode começar com uma proposta tridimensional e depois ir para uma proposta bidimensional, mas existem essas possibilidades de construções com as crianças. Alguns conceitos básicos de máquina simples também já podem ser abordados, como roda e eixo, alavanca, plano inclinado. Esses já são conceitos que as crianças começam a trabalhar, mesmo pequenininhas, mesmo sem entender muitas vezes que eles são parte de um conceito maior, mas que elas já vão se apropriando disso para quando eles estiverem mais velhos, no próprio trabalho com robótica em outros níveis, eles já têm esses conceitos totalmente aprendidos. Existem alguns princípios, 2 princípios básicos que a gente sempre considera no trabalho com robótica. O primeiro é da similaridade. Se existe uma proposta de construção de um carro, esse carro construído precisa se parecer com um carro de verdade. Ele precisa ter algumas características que façam com que, ao olhar aquele objeto, a pessoa saiba que aquilo é um carro. Não vale pegar uma peça e dizer, faz de conta que isso é um carro. Isso é parte do jogo simbólico, mas na robótica não é esse nível de jogo simbólico. Precisa ter uma construção que se pareça com a construção real. E o segundo princípio é o da funcionalidade. Se eu vou construir um carro, e um carro tem que ser capaz de ter uma roda que gire, que se movimente e que ande, então a minha construção precisa ter uma roda que funciona. Eu não posso ter um carro com uma roda travada. Se eu vou construir uma torre e a torre precisa estar de pé, sozinha, sem que eu precise ficar segurando, então a minha construção também precisa garantir esse princípio. Senão, não é uma construção real e não é desafiador e não vai levar o aluno a compreender alguns princípios que estão por trás dessa construção. Algumas das competências importantes que as crianças desenvolvem, conforme a gente viu na citação de Eduardo Chaves, são trabalho em equipe, resolução de problemas, gestão de recursos. Muitas vezes eles têm poucas peças e essas peças precisam ser compartilhadas, então ela precisa saber trabalhar com aquelas peças que ela tem. Gestão do tempo. Existe sempre uma preocupação com o tempo de construção para que a criança tenha um começo, um meio e um fim da sua proposta. Por isso ela precisa aprender a gerir o tempo. Capacidade de negociação, argumentação, liderança, controle emocional, especialmente nessa faixa etária onde ainda é tão difícil para a criança trabalhar em grupo, ceder à vontade do outro, dividir, compartilhar as peças. Então ela tem oportunidade de, ao se descontrolar emocionalmente, aprender a fazer esse controle. A gente utiliza uma metodologia de trabalho com robótica que envolve basicamente 5 fases. Cada uma dessas fases, ou pelo menos as 4 primeiras fases, podem compreender apenas uma aula de cada uma delas. Na primeira fase, as crianças fazem uma exploração espontânea dos materiais. É importante elas terem esse contato, manusearem livremente. Na segunda fase, a gente propõe sempre um momento de organização e classificação desses materiais, pela similaridade, pelas cores. Dessa forma, elas vão percebendo algumas características específicas dos materiais.
Na terceira fase, a gente começa a trabalhar com a nomenclatura correta dessas peças. Alguns jogos, como o bingo de peças, por exemplo, favorecem muito. Cada peça que a gente sorteia, a gente chama pelo nome correto, um conector, um eixo, uma alavanca, enfim, a gente vai chamando as peças pelos nomes e sem perceber elas começam a se apropriar dessa nomenclatura. Na quarta fase, elas começam a fazer algumas construções conforme um modelo. E na última fase, elas são desafiadas a fazer suas próprias construções, de sua própria autoria, respeitando aqueles dois princípios, da singularidade e da funcionalidade. Durante uma proposta de desafio, a gente tem um primeiro momento onde a gente apresenta esse desafio, contextualiza. Se o desafio vai ser a construção de um carro para uma corrida, por exemplo, então a gente contextualiza, fala sobre as corridas, sobre as características desse carro, explica direitinho qual vai ser o objetivo daquele desafio, se vai ser uma corrida de distância, o carro que for mais longe é que vence, ou se é uma corrida de velocidade, o carro que for mais rápido que vence. E define exatamente as regras, o tempo que ela vai ter para construir aquele carro, por exemplo. A fase seguinte é o momento da construção. Esse momento é cronometrado e a criança pode fazer a sua construção, testá-la, fazer os ajustes necessários. Por isso, se for uma corrida, por exemplo, de carro, é importante disponibilizar a rampa que será utilizada no dia da corrida para que a criança possa testar, possa observar se o carro andou, se ele parou, levantar as hipóteses, por que ele não andou, o que está atrapalhando, comparar com os carros dos amigos e assim ela vai fazendo os ajustes necessários para criar o protótipo da corrida. No final do tempo, a criança então organiza os materiais e apresenta o seu carro. Se houver tempo na própria aula, pode acontecer a corrida. Se não, numa aula seguinte, ela reconstrói o carro a partir do protótipo que ela fez, que nesse caso deve ser fotografado e disponibilizado na aula seguinte. No final da corrida, a etapa mais importante seria a sistematização dos conceitos aprendidos. A partir do que as crianças observam, quais foram os carros mais bem-sucedidos nessa corrida? O que fez com que eles fossem bem-sucedidos? Quais não foram bem-sucedidos? O que atrapalhou? Dessa forma, elas vão construindo conhecimentos e alguns conceitos importantes. Por isso é importante a gente sistematizar isso no final, para que isso não fique solto. Eu vou falar rapidamente sobre uma proposta agora de programação, não mais de robótica. O trabalho com programação nessa faixa etária pode utilizar alguns aplicativos lúdicos que apresentam algumas estruturas básicas de programação. Poderia citar dois exemplos que a gente tem utilizado muito com crianças a partir de 5 anos de idade. Um, que é o IQ Marathon, como vocês podem ver nesse exemplo, onde o aluno precisa colocar os comandos por meio de setinhas para levar a vaquinha até o troféu. Cada fase vai se tornando mais desafiadora, mas ela é tão divertida que as crianças realmente ficam motivadas para descobrir o jeito de levar a vaquinha para o troféu. Elas levantam as hipóteses, elas colocam as setas, testam, se não funciona elas têm que analisar por que a vaquinha não está conseguindo chegar. Então esse exercício de levantar hipóteses, testar as hipóteses, reformular as hipóteses até conseguir atingir o objetivo é extremamente importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança. Um outro software que também é muito usado a partir dessa faixa etária é o Scratch Junior. Ambos são gratuitos, têm disponíveis tanto para tablets quanto para computadores. No material que vocês estão recebendo, existem outras dicas de materiais para vocês poderem se aprofundar. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, espero que vocês possam aproveitá-las e que a gente possa continuar trocando algumas ideias ao longo dessa semana. Muito obrigada!